Se preocupar com o crescimento e maciez de seus pães recheados feitos em dias frios, de macios por dias, ainda faz com que seus pães cresçam na metade do tempo esperado. Massa base coringa para fazer qualquer tipo de pão recheado. Hoje é de massa base coringa, mas uma base neutra, para fazer os recheios. Coringa para fazer qualquer tipo de massa recheada mais doce, tá bom? Por 30 gramas. Ambos bem misturados na farinha de trigo antes. Cubra com um saco plástico e deixe descansar em local seco sem mexer por cerca de 20 minutos, até começar a crescer. Se caso o dia que você for fazer essa massa estiver frio, mas um frio ameno, deixe esta esponja descansar somente até atingir 2 centímetros de crescimento. Caso gramas para fazer a massa, até que dê ponto de sovar e ela comece a desgrudar das mãos. Usaremos para fazer a massa mais tarde 500. Misture este creme à esponja até formar uma massa bem lisa. Aqui, vá acrescentando o restante da farinha de trigo peneirada aos poucos, mexendo sempre até dar ponto de sovar com as mãos. Sobe esta massa ainda no recipiente até que ela comece. Passe a massa para a bancada enfarinhada e sobe até que ela forme uma massa bem elástica. Aqui vou tirar o trauma de quem não consegue atingir o ponto de véu da massa. Nesse processo de massa base, não precisa atingir o ponto de véu. Ufa! Isso para a alegria dos amantes de pão de plantão. Essa massa não precisa de muito descanso, pois o fermento está em plena atividade e seu descanso já foi feito na primeira etapa de 20 minutos na esponja, tá bom? Deixe a massa descansar coberta com sal, não sendo, portanto, uma massa doce ou salgada. Chamamos aqui essa massa base coringa de massa neutra. Ela é comumente utilizada em pães recheados com queijo, presunto e mussarela, bacon, torresmo. Nessa massa, todos os recheios devem ser bem secos e salgados para evitar abrir uma massa base para recheios doces. Para fazermos pães recheados utilizando esta massa, faremos isso no próximo vídeo, tá bom? Te espero em breve do lado de cá. Até lá!